Tiranossauro. Taxonomia Tyrannosaurus. Ocorrência: Cretáceo superior 68, Travesson 66, Mapreosdikptjkpig. Reconstrução de um esqueleto do espécime, 909.380, no Museu Carnegie de História Natural. Reconstrução de um esqueleto do espécime, 909.380, no Museu Carnegie de História Natural. Classificação científica: Reino, Animalia. Filo, Chordata. Clado, Dinosauria. Ordem, Saurischiia. Subordem, Terópoda. Família, Tyrannosauridae. Subfamília, Tyrannosaurinae. Tribo, Tyrannosaurine. Osborn, 1906. Gênero, Tyrannosaurus. Osborn, 1905. Espécie tipo Tyrannosaurus rex. Osborn, 1905. Sinônimos de gêneros. Expandir. Sinônimos de espécies. Expandir. Tyrannosaurus é um gênero de dinossauros terópodes celurossauros que viveram durante o final do período Cretáceo, há aproximadamente 66 milhões de anos, em toda a região que hoje é essa América do Norte. O único representante do gênero é Tyrannosaurus rex, que ganhou o epíteto específico de rex, por ser o maior dinossauro carnívoro conhecido quando foi descoberto. Assim como outros representantes da família Tyrannosauridae, o T-Rex foi um carnívoro bípede com um crânio cilíndrico e uma grossa e musculosa cauda. Suas pernas eram longas e musculosas, mas seus braços eram extremamente curtos e finos, além desses animais também possuírem 3 dedos ao fim de cada perna e 2 dedos nos braços. Na idade adulta, um T-Rex poderia atingir cerca de 4 metros de altura e 12 metros de comprimento. Seu crânio podia passar de 1,4 metro, e sua massa podia passar de 8 toneladas. As fêmeas eram maiores que os machos. Um recente estudo comprova que tinha a mordedura mais poderosa do planeta, sua mordida exercia uma pressão de 6 toneladas. Tinha 60 dentes com mais de 20 centímetros cada um. Estima-se também que suas musculosas pernas permitiam que o animal atingisse uma velocidade superior a 40 km por hora em uma corrida livre. Hoje, há mais de 30 esqueletos de tiranossauros totalmente remontados. E é exatamente essa abundância de material fóssil disponível que permitiu que esses animais fossem profundamente estudados para se descobrir os principais aspectos de sua biomecânica, apesar de que sua fisiologia e seus hábitos diários ainda são frutos de debate até hoje. O achado de um crânio de tiranossauro danificado comprova que deveriam ocorrer violentas batalhas por alimento e pelo direito de se acasalar entre os indivíduos dessa mesma espécie. Apesar de não ter sido o maior carnívoro bípede, pois era superado em comprimento pelo espinossauro, mas a massa deste provavelmente era inferior à do tiranossauro, que foi o primeiro a ter um fóssil totalmente remontado, uma das razões que o levou a se tornar o mais famoso dos dinossauros, e sua reputação de grande predador o levou a ser representado como o principal vilão. Em todas as mídias em que aparece, tornando-se símbolo de sua raça e uma referência no campo da caça pela. Alcançavam 4 metros de altura e talvez um comprimento máximo de 13 metros, com massa estimada em até 10 toneladas. Esses animais possuíam um crânio resistente, com um comprimento máximo de 1,5 metros, formado por vários filamentos de ossos interligados que eram conectados à coluna vertebral por um osso grosso e longo, característica em comum entre os terópodes, que geralmente possuíam ossos mais leves. O pescoço também era grosso e musculoso, e não tão longo quanto em alguns outros terópodes. O mais completo esqueleto de Tyrannosaurus, o FMNHPR 2081, apelidado de Sue, mede 12,35 metros de comprimento em linha reta 3,66 metros de altura dos quadris, 4 medidas que se tornaram parâmetro de comparação para outros espécimes. Sua massa provavelmente era de aproximadamente 8,4 toneladas. 5,3 Seu crânio mede 1,41 metro. O pescoço de um T-Rex tinha o formato de uma letra S, que era curto e muito musculoso para suportar sua pesada cabeça.
As pernas do animal eram longas e musculosas e terminavam em uma pata com 3 dedos de garras grossas e pontiagudas, mas os braços eram extremamente curtos e finos, terminando em patas com 2 dedos, de garras também pontiagudas, mas muito pequenas. A cauda era longa, grossa e também musculosa, formada por mais de 40 vértebras para balancear o peso do tronco, e mesmo com todo seu tamanho, muitos dos ossos do animal eram ocos, tornando-o assim mais leve e lhe permitindo uma rápida mobilidade. No geral, o crânio desses animais possuía várias aberturas, diminuindo o peso e facilitando a respiração circular, além de ser amplo na parte traseira e de possuir um focinho curto, porém com narinas grandes, o que lhe dava uma ótima visão binocular. Os paleontologistas costumavam pensar que as 2 ou mais aberturas na parte superior e lateral da cabeça ajudavam a ancorar os músculos da mandíbula dos dinossauros. Pesquisas sugerem que as aberturas dos dinossauros podem ter desempenhado um papel no controle de temperatura. Eles liberaram excesso de calor com a ajuda dessas grandes cavidades em seus crânios. A extremidade da maxila superior tinha forma da letra U, diferente dos demais terópodes, que possuíam a maxila superior em forma de um V, mas essa particularidade permitia que o T-Rex tivesse uma mordida de impacto bem maior. A arcada dentária dos tiranossauros era heterodonte, ou seja, possuía dentes de vários formatos e tamanhos diferentes, sendo que os maiores dentes de um T-Rex podiam medir cerca de 30 centímetros, o que seria quase o tamanho de uma banana, e eram constantemente substituídos durante seu período de vida. Os dentes superiores, presos ao maxilar, eram circulares, em forma da letra D, reforçados diretamente pelo osso do crânio, sendo extremamente pontiagudos e curvados para trás. Os dentes inferiores tinham esse mesmo aspecto e formato, mas eram mais distanciados entre si, permitindo que os dentes inferiores e superiores se encaixassem. Descobertas nos anos 2000. O T-Rex apelidado de Stan, em exposição no Museu Black Hills. No verão de 2000, o pesquisador Jack Horner encontrou 5 fósseis de tiranossauros na reserva Fort Peck, no estado americano de Montana, e acreditou-se que o maior deles, apelidado de C-Rex, poderia ser maior do que o fóssil Sue, mas descobriu-se que o C-Rex era, na verdade, 10% menor que Sue. Em 2001, 50% dos ossos do fóssil de um T-Rex foram encontrados em Montana por um grupo de pesquisadores do Museu Burpee de História Natural da cidade americana de Rockford, e a princípio acreditou-se que poderia ser um possível Nanotyranus, mas descobriu-se posteriormente que esse exemplar também era apenas outro jovem T-Rex. Esse espécime, apelidado de Jane, está atualmente em exibição no Museu Burpee de Rockford. Em março de 2005, através da revista Science, a pesquisadora Marie Gibbs Schweitzer e seus assistentes, da Universidade Estadual da Carolina do Norte, anunciaram que haviam recuperado uma espécie de tecido mole extraído do tutano da pata de um fóssil de T-Rex que havia vivido há cerca de 67 milhões de anos. E o espécime recebeu o código MOR 1125, além do tecido, também conseguiu-se extrair material pertencentes aos vasos sanguíneos. Os pesquisadores foram cuidadosos afirmando que não conheciam o processo de fossilização pela qual o material fora conservado, e também divulgaram que não havia modo de ter certeza de que ele pertencia de fato àquele T-Rex, já que o material era semelhante ao DNA de avestruzes atuais. A falta de células em boas condições tornaram impossível preciso reconhecimento da espécie a qual pertencia aquele material, mas hoje é consenso entre a comunidade científica que a amostra não poderia pertencer ao T-Rex devido à diferença nas marcas de decomposição do material e dos ossos, indicando que suas idades seriam totalmente diferentes, e mesmo que a amostra pertencesse de fato a um T-Rex, ela não teria nenhuma utilidade devido a seu péssimo estado de conservação.
19 Em 7 de abril de 2006, pesquisadores da Universidade Estadual de Montana divulgaram que haviam remontado um crânio de T-Rex encontrado em 1960 que tinha cerca de 1,50 m de circunferência, alguns centímetros maior que o crânio de Zoe, e que esse crânio também continha uma pequena quantidade de material celular fossilizado semelhante àquele documentado por Marie Gibbs Schweitzer, mas que o mau estado de conservação tornava impossível a especificação do animal dono do tutano em questão. 20. Hoje em dia, há mais de 30 espécimes de tiranossauros documentados, quase todos sendo fósseis remontados em ótimas condições de conservamento. 20.